A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração hoje está em Esther, capítulo 10, verso 3. Esther é um livro bem pequeno, tem apenas 10 capítulos. Se você puder, estude esse livro. É algo muito edificante para a nossa vida. Mas eu vou ler apenas o capítulo 10, verso 3, que diz assim: Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Mardoqueu, ele era um homem que estava por detrás de todo o acontecimento. A gente vê Mardoqueu como no segundo plano, como se fosse coadjuvante. Se fosse uma novela, né, ele seria o coadjuvante, né? A atriz principal seria Esther. Mas aqui a gente não está falando de uma novela, nós estamos falando de uma história real, em que esse homem de Deus foi essencial para o cumprimento das coisas na vida de Esther. Ele a leva ao palácio e a orienta acerca de não contar a ninguém que era judia. Esther, pela graça de Deus que foi dada a ela conquista o coração, ela agrada as pessoas. Ela tem, como vou dizer, as pessoas se sentem à vontade e gostam dela. Não só pela beleza, mas o jeito de Esther. Então, ela conquista também ao rei. E num ponto-chave, Mardoqueu chega para Esther, quando Esther era rainha. A gente vê que, resumindo, Amã, ele não gostava de Mardoqueu. Amã era um servo do rei, um dos mais altos escalados do rei. E ele não gostava de Mardoqueu e nem do povo judeu, porque eles não se prostravam diante dele. Quando Amã passava, Mardoqueu não se curvava. E ele não gostava de Mardoqueu. Mas o Senhor levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. A gente vê que Amã trama contra a vida de Mardoqueu e de todo o povo judeu. Mas o Senhor usa Mardoqueu para falar com Esther, dizendo: quem sabe Deus não te colocou nessa posição que você está hoje, para esse ato, para livrar o povo judeu da morte, para falar com o rei. E eles se preparam em jejum para poder Esther estar falando com o rei. A gente vê também no início do livro de Esther que Mardoqueu livra o rei da morte. E o rei, quando passa um tempo, o Espírito Santo de Deus, num dia específico, inquieta o rei. Ele perde um sono e ele pede aos seus empregados que tragam os manuscritos, que tragam as escrituras dos acontecimentos, né, do reino com ele. E aí ele vê exatamente a parte do livro em que Mardoqueu livrou ele da morte. E mais, ele fala: eu preciso, o que foi feito com esse homem? E eles dizem: nada, eu preciso recompensá-lo. E ele vai buscar a opinião de Amã, o que faria para recompensar. Só que Amã achou que estava se referindo a ele próprio, quando o rei pergunta. Então ele fala as coisas que ele gostaria de receber, mas na verdade era para Mardoqueu. Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Amã fez planos de prejudicar Mardoqueu e o povo de Deus. Mas o Senhor fez encaixar todas as coisas para que o povo fosse liberto, para que o povo pudesse se defender da morte, que antes eles não poderiam nem se defender. E a gente vê nesse capítulo 10 que o Senhor levanta Mardoqueu como segundo. Primeiro era o rei Assuero, tributo sobre todas as ilhas do mar. E depois Mardoqueu.
O Senhor engrandece, levanta quem Ele quer e aqueles que estão prontos para serem usados no momento certo. Mardoqueu, ele podia estar num plano de fundo, ser um, entre aspas, coadjuvante da história. Mas sem ele, como essa história iria desenrolar? Entende? Precisamos estar pronto para agirmos quando o Senhor quer nos usar. Precisamos não nos prostrar, não nos curvar diante do homem. Mesmo que irrite o homem, mesmo que irrite as pessoas, devemos nos curvar só diante de Deus. Devemos adorar somente ao Senhor. Não se curve diante aos homens. Mardoqueu guardou o coração dele, não se prostrou diante de ninguém. Foi fiel ao Senhor, esteve pronto para agir no momento certo e não requeriu o que ele teria direito, na época que ele livrou o rei da morte, que tramavam contra o rei, queriam matá-lo, e ele vai ao rei e denuncia. Nessa época ele podia requerir algo, mas ele não faz, porque eu entendo que ele sabia que a honra, quem nos honra é o Senhor, quem nos engrandece, quem nos levanta, quem nos recompensa é o Senhor. E se fosse para ser naquele tempo, o Senhor teria tocado no coração do rei. Mas era no tempo certo. E no tempo certo, o Senhor livrou, inclusive, Mardoqueu da morte, que Amã tramava enforcá-lo. E, na verdade, a forca que foi preparada para Mardoqueu, o próprio Amã foi enforcado nela. Então, que possamos estar prontos para ouvir o Senhor, não requerendo nada, nenhuma recompensa, se ainda não é o tempo. Não ache que o homem tem que te recompensar, porque Mardoqueu esperou. A recompensa vem do Senhor e é no tempo certo, e veio com livramento de morte. Ele foi o segundo. Ele era agradável para o povo judeu e ele buscava trabalhar pela prosperidade de toda a sua nação. Que possamos ser mais como ele e procurar trabalhar pela prosperidade do reino dos céus, trabalhar pela expansão, anunciar a respeito do reino, anunciar Cristo Jesus. Quando conhecemos o Senhor, quando conhecemos verdadeiramente, nós não podemos ter vergonha, devemos anunciar ao Rei Jesus para todos. Que o Senhor quebre toda vergonha no teu coração, se houver vergonha, toda timidez, que você possa anunciar acerca da verdade. Cristo Jesus é a verdade. Amém? E é isso. Foram algumas coisas que o Espírito Santo de Deus me trouxe à meditação nessa noite. Que nós possamos ser engrandecidos por essa palavra. Que eu possa e você possa crescer nessa palavra. É uma revelação que eu não tinha tido até então. Mas que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando aos nossos corações acerca desta palavra de hoje. Em nome de Jesus. Para encerrar esse vídeo, eu vou encerrar com uma oração. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por estarmos na Tua presença. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Ministra os nossos corações, Senhor, acerca dessa palavra hoje. Que o Senhor possa trazer, Senhor, aos nossos corações o entendimento e a revelação que Tu queres para cada um de nós. Senhor, que possamos estar prontos para a expansão do Teu reino, que possamos estar prontos para trabalhar. Senhor, que nós não venhamos buscar nos engrandecer perante os homens e que nós não venhamos nos curvar diante de ninguém, apenas de Ti, Senhor. Senhor, nos prepara, nos capacita
para a obra que tu tem na vida de cada um dos seus que estão ouvindo esta palavra. Capacita, Senhor Deus. Capacita, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. E se você puder, não deixe de compartilhar essa mensagem. A mensagem, a palavra de Deus, chegue a cada vez mais pessoas. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.